Olá pessoal, bom dia, professor André Vieira falando. Hoje, no Diário Oficial da União, dia 2 de fevereiro de 2026, saíram alguns acórdãos do Tribunal de Contas da União publicados. E eu queria falar com vocês a respeito de alguns desses acórdãos, algo que eu queria compartilhar. Eu sempre falo em todo o treinamento que eu ministro sobre a questão da motivação do ato administrativo. O agente público, para a prática de um determinado ato, ele deve ter um respaldo legal para que aquele ato possa ser praticado. Então, por exemplo, hoje aqui no Diário Oficial da União, o Acórdão 37 de 2026, que foi oriundo de uma representação, o TCU fez os seguintes apontamentos de falhas, determinando aqui ao Instituto Federal lá do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, para que adote medidas para que isso não aconteça mais. Vamos analisar aqui o que foi que o TCU analisou e viu que não era o correto. A ausência de fundamentação específica para a inabilitação do licitante, X aqui, no âmbito do recurso administrativo relativo ao grupo 3 do pregão eletrônico 90.052 de 2024, por ter se limitado ao registro do provimento do recurso, sem explicitar os motivos determinantes, os documentos examinados e os itens editalícios considerados. Ou seja, uma empresa venceu, outra entrou com recurso. O pregoeiro acatou o recurso desta segunda empresa, mas não motivou, ou seja, não explicitou o porquê que iria acatar aqueles argumentos do recurso e inabilitar aquela primeira empresa. Então, esse é um ponto que eu sempre bato na tecla. Para que um ato possa ser praticado, igual esse aqui, de aceitar ou recusar, por exemplo, um recurso, tem que ter um fundamento legal, o pressuposto de fato e de direito. Eu estou aceitando o recurso porque no recurso ele me demonstrou que eu pratiquei algum ato em dissonância com a lei. Aí sim, no recurso, ele me mostrando que eu estava errado, eu vou reconsiderar e aceitar aquele recurso. Nesse caso, o pregoeiro aceitou sem justificar, sem motivar o porquê do aceite do recurso. Só simplesmente aceitou e foi lá e desclassificou uma empresa. O outro acórdão aqui também é o 55 de 2026. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui, o TCU, acórdão 55 de 2026. Vamos ver o que o TCU falou em relação a esse acórdão aqui. O item 1.6.1.1. O prazo definido no edital para apresentação da garantia na modalidade seguro-garantia, conforme subitens 4.5 do termo de referência e 10.2 do edital, de apenas 5 dias úteis contados da data de convocação para assinatura do contrato, contraria o artigo 96, parágrafo 3º da Lei 14.133, que exige a fixação de um prazo mínimo de 1 mês, contado da homologação da licitação. Então, a lei ela já trouxe a regra. Modalidade de garantia ali, seguro-garantia, a empresa vai ter que ter essa garantia, apresentar a garantia 1 mês após a homologação. Mas como é que estava no termo de referência no edital? Que teria que apresentar em apenas 5 dias úteis contados da data da assinatura do contrato. Ou seja, a regra que estava no termo de referência e no edital é diferente da regra que está na legislação. Aqui prova que a administração, ao confeccionar esses documentos, não seguiu a legalidade. Simplesmente colocou algo que achava que poderia colocar. Sempre falo, só posso agir como agente público dentro das balizas que a legislação me permitir. Então, se a lei já coloca um prazo, eu não posso colocar um prazo diferente. Infelizmente, acontece esse tipo de situação, o agente público descumprindo a legalidade. E, na maioria das vezes, não é por má fé, não é por dolo, não tem intenção nenhuma em ter algum benefício com isso. É exatamente pelo desconhecimento da regra que faz com que a gente possa incorrer nesse tipo de situação. E mais um acórdão aqui que eu quero
compartilhar com vocês é o 95 de 2026, né? Também trata-se de uma representação e o TCU verificou o seguinte aqui, ó. Homologação do certame sem a conclusão da fase de habilitação e julgamento, previamente à emissão de decisão formal e motivada do pregoeiro acerca de diligências realizadas após a fase recursal, em afronta aos princípios de julgamento objetivo, publicidade e da motivação. Então, vejam bem o que aconteceu aqui. O certame foi homologado antes de concluir a fase de julgamento e de habilitação. Então, olha o erro que foi cometido aqui. Como é que você homologa a licitação, que é a última etapa antes da celebração do contrato, sem antes você ter o resultado do julgamento e da habilitação, para saber se realmente a empresa, a proposta dela atendeu a todos os requisitos e se os documentos também de habilitação exigidos no edital foram contemplados por essa empresa. Então aqui demonstra claramente que foi um erro material, a ação foi diferente, né, da intenção, ou seja, para se ter essa ação de ter homologado, ou foi, digamos, sem querer, ou então foi realmente uma falta grande do conhecimento das etapas da sessão pública, né? Conforme a própria lei coloca lá no artigo 17, a licitação vai ter a fase interna, fase de publicação do edital, aí vem a fase lá da disputa, a fase de análise de proposta, a fase de habilitação, fase recursal, adjudicação e homologação. Então a gente vê claramente aqui que essa etapa que a lei exige não foi cumprida. E aqui eu reforço, né, o que eu sempre digo: vamos buscar a informação, vamos buscar a legislação para que a gente possa praticar os atos. Como eu sempre falo, infelizmente na prática o errado costuma dar certo. Às vezes isso aqui passa despercebido, já fizeram outras vezes, ninguém, né, viu, ninguém analisou, e agora, nesta representação, o TCU verificou essa falha, que talvez pode ser uma falha recorrente da própria administração. Então, eu sempre digo, quer trabalhar com licitação de maneira eficiente, de maneira segura, se capacite, busque a capacitação, busque o conhecimento da regra. Assim, você terá êxito nessa sua carreira, né, trabalhando com licitação. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, até logo.